Tudo bem? Voltamos. Eu estava gravando, caiu, e eu voltando aqui a gravar. Tudo bem com vocês? Ó, como eu voltei a gravação aqui agora, e é essa daqui que vai para o canal, deixa eu fazer o caminho com vocês novamente aqui, ó. Eu entrei primeiramente com vocês aqui no canal, e aí nós estamos seguindo, em paralelo, duas cartas, tá? Estamos seguindo o Evangelho de Marcos, que tem 16 capítulos, se eu não me engano. Nós estamos no 6, e nós estamos seguindo, continuando as cartas de Paulo, tá? Que nós já fizemos 1 Coríntios completo, 1 e 2 Tessalonicenses completo, Gálatas completo, fizemos o Ato dos Apóstolos, escrito por Lucas, completo também, fizemos alguns salmos aqui de Salomão, de Davi, Gênesis, que precisamos dar continuidade também, e aqui nós estamos fazendo em conjunto a 2 Coríntios e abrimos o Evangelho com o Evangelho de Marcos, tá? Eu vou seguir agora com vocês 2 Coríntios, capítulo 5. Eu fiz uma... Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu colocar vocês para cá, igual eu tinha feito. Opa, beleza. Então, se a gente voltar lá no 4, 2 Coríntios, capítulo 4, gerar estudo, tá aqui. A gente falou do ministério da verdade e da integridade, a luz do evangelho e a glória de Cristo, perseguidos, mas não desamparados, renovação interior e perspectiva eterna. Os pontos de reflexão desse capítulo foram a diferença entre aparência e realidade, a vida de Jesus entre nós e o foco no eterno. Então, você quer entender o 4? Está gravado, já está aqui. Então, nós temos 38 minutos e 38 segundos de 2 Coríntios, capítulo 4, gravado já há basicamente um mês, tá? Está lá no canal. Eu vou fazer com vocês agora aqui os 5. Eu devo retomar os estudos diários, tá? A gente faz bastante coisa aqui em casa, mas eu decidi retomar os estudos diários e uma vez por semana a Fê e as crianças participam comigo, mas aí eu dou sequência aqui diariamente com vocês, tá? Então, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 5. O desejo de uma nova morada. Então, um ponto importante, antes de entrar aqui, eu até separei algumas coisas aqui em cima que eu vou falar com vocês. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Essa carta, a primeira carta de Paulo para os Coríntios, ela é escrita da região de Éfeso, que fica, vamos pegar aqui, ó, Éfeso, está aqui, ó. Então, de Éfeso, Paulo recebe 3 pessoas. Eu quero entender o que é a primeira carta de Coríntios. Está completinho aqui para você. O livro de 1 Coríntios, todos os capítulos nós fizemos e já está no canal, já está aqui, tá? Então, você consegue vir aqui, os 16 capítulos estão aqui. No capítulo 16, Paulo deixa muito claro para a gente que ele recebeu em Éfeso 3 pessoas que estavam trazendo para ele alguns atritos que estavam acontecendo na cidade de Corinto. E aí, automaticamente, ele escreve essa carta, inspirada por Deus, para que essas pessoas levem essa carta para Corinto, tá? A segunda carta, ele deixa claro que ele passaria para Corinto. Tanto que o começo de Corinto, de 2 Coríntios, está aqui, ó, 1º, 2º, 3º, 4º, e assim por diante. O começo é uma represária que ele acaba sofrendo dos integrantes da igreja de Corinto, porque era para ele ter ido para Corinto e ele muda a rota, tá? Ele vai para Macedônia. Ele sente do Espírito Santo de que ele precisava ir para Macedônia. Tinham pessoas precisando dele na Macedônia. E ele vai. Então, o 2 Coríntios capítulo 1, ele já está na Macedônia. Ele está escrevendo da Macedônia a segunda carta a Coríntios, tá? E ele inicia mostrando essa represária que as pessoas vieram em cima dele. E é um ponto muito importante, porque o primeiro capítulo fala do sim, sim, não, não, né? Ele mostra de forma clara que ele é um servo de Deus, que ele segue os caminhos do Espírito Santo, mas que é natural mudança de rota. Então, ele entendeu, ele ia para Corinto, mas ele entendeu no meio do caminho que ele deveria ir para Macedônia. Então, essa mudança de rota não foi bem vista por alguns integrantes de Corinto, da igreja de Corinto, tá? E a gente começa o 2 Coríntios dessa forma, o segundo livro de Corinto dessa forma. Agora nós estamos no capítulo 5.
Então, Paulo escreveu uma segunda carta para os coríntios, para a igreja de Corinto, e essa segunda carta da Macedônia para Corinto é uma distância de 600 quilômetros, mais ou menos, tá? Então, ele escreve essa segunda carta, e é o que nós vamos ler junto aqui agora, tá? O desejo de uma nova morada. Sabemos que esta nova morada terrestre, que é este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, não feita por mãos, nos céus. Então, o que ele está falando? Sabemos que se essa morada terrestre, este tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Então, tipo assim, a única coisa que nós sabemos nessa vida é que nós nascemos para morrer, tanto eu como vocês, todos nós. Então, de novo, né? No meio do caminho é a experiência da vida. Todos os dias é uma experiência nova de viver a vida. E aí nós complicamos ela por não entender isso, que nós nascemos para morrer e todo o resto é uma graça de Deus que ele nos dá. Então, uns vão entender essa evolução terrestre, outros não, outros, inclusive, devido à morte, vão gerar rancor com a vida, não vão gerar entendimento sobre algumas questões, as dores da vida vão acabar trazendo sofrimento, angústia, depressão e assim por diante. Isso a gente já percebe lá, tá? Isso a gente percebeu com Cristo, a trajetória de Cristo nos mostra várias pessoas de perfil diferente ao longo da passagem dele, principalmente dos 3 anos, ele se descobre o Messias e que ele começa a jornada do propósito dele, tá? A gente percebe várias pessoas de perfis diferentes ao longo dessa jornada, a gente vai perceber isso nos evangelhos, a gente já está fazendo um dos evangelhos, mas vai se perceber isso cada vez mais, tá? E não é diferente. Acabamos de ver aqui que essa segunda carta de Corinto que Paulo está escrevendo para os coríntios, ele está explicando algo que alguns vão compreender, outros não. Tanto que o começo de 2 Coríntios são cristãos, são discípulos de Deus, são discípulos de Cristo, são seguidores de Paulo, né? E simplesmente o atacando, somente porque ele mudou uma rota, somente porque ele mudou uma decisão, basicamente isso. Então, aqui ele está escrevendo para essa turma, tá? Uma segunda carta. A primeira carta é uma carta brilhante. Eu sugiro que você veja no canal do 1 até o 16, porque ela traz muita instrução. Vou até voltar com vocês aqui, ó. Ela vai falar sobre casamento, ela vai falar sobre o amor. Sabe aquela música do Legião Urbana que fala do amor? Saiu do 1 Coríntios capítulo 13. Ela vai falar do nosso valor, todos nós temos um valor. Ela vai falar sobre a comunhão, sobre a ceia. Cara, o 1 Coríntios é brilhante. É ele dando um direcionamento brilhante para os coríntios. Mas, mesmo com eles tendo essa carta em mãos, precisou uma segunda. Basicamente isso. Esse é o ser humano. Essas são as comunidades. Isso não mudou e isso não vai mudar. Basicamente é o que nós vamos ver aqui, tá? Então, aqui ele está falando para os coríntios o desejo de uma nova morada. Sabemos que, se essa nossa morada terrestre, que é este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, não feita por mãos, nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habilitação celestial. Por isso, nesse tabernáculo, nessa vida, né? Então, podemos colocar tabernáculo como... Vamos colocar aqui, em segundo... Vamos pegar aqui, ó. Tabernáculo como corpo, em 2 Coríntios. Se não achar aqui, a gente vai buscando, como a gente sempre faz. Então, o apóstolo Paulo compara o nosso corpo humano a um tabernáculo. Exatamente, foi o entendimento que eu tive aqui agora, é isso mesmo. Nosso corpo é um tabernáculo. Então, o que ele está falando? E por isso, neste tabernáculo, eu estou com o meu tabernáculo aqui, você está com o seu aí, gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habilitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Porque também nós, que habitamos neste tabernáculo,
gememos angustiados, não por desejarmos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Agora, aquele que nos preparou para isso é Deus. Deixa eu voltar aqui, para não deixar cair de novo. Continuar na chamada, que senão ia cair de novo. Agora, aquele que nos preparou para isso é Deus, que também nos concedeu como garantia o Espírito. Por isso temos sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, enquanto estamos no tabernáculo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, o que ele está falando aqui, tá? Enquanto estamos nesta vida, nós estamos ausentes do Senhor, da glória. Nós estamos ausentes da nossa glória espiritual. Então, para que a gente faça o entendimento, na gravação anterior que acabou caindo, a Fê, ela fez uma comparação interessante. Que ela falou, como é que você falou, bebê? É que o encontro da nossa identidade é a alma e o espírito, né? Você tem uma essência, somente sua, que é a sua alma, a sua personalidade, a sua essência, a sua alma. E ela tem que encontrar com o espírito, mas o espírito você alimenta ele. Entende? O espírito ele vai ativar a sua fé, ele vai alimentar a sua fé. Senão a gente vai permitir com que a sua alma seja revestida de ego. A sua alma seja revestida de somente você entender a sua própria existência. E a gente vai entrar, exemplo, tá? Eu vou analisar e eu vou tomar decisões e atitudes pensando que todos pensam como eu, que todos agem como eu. E olha o cuidado, se Paulo está escrevendo uma segunda carta, é porque ele sabe que uns entenderam a primeira e outros vão entender essa segunda. E outros não vão entender, outros não estão prontos para entender ainda. Então, de novo, é necessário esse encontro em vida. Por quê? Porque andamos por fé e não pelo que vemos, como ele está falando aqui. Então, é necessário esse encontro terrestre, é necessário esse encontro em vida, da gente entender cada vez mais a nossa essência. Oi, gatão. Oi? Cadê? Quer dar oi aqui? Deixa eu voltar aqui para você ver aqui. Dá oi aqui, vem cá. Acessar, peraí. Cadê a gravação? Opa, mostrar para mim. Aqui, ó, vem cá. Vamos ver. Acende a luz lá, papai, que senão não dá nem para ver você. Não, liguei a luz. Cadê? Deixa a Belinha vai acender. Olha você aqui, ó. Dá oi para todo mundo. Oi. Cadê? Levanta aqui, fica na pontinha do pé para dar oi. Não dá para ver você. Bom, olha você aqui. Pronto, deixa o papai fazer aqui. Tô com o cabelo, papai. Lavou o cabelo? Deixa eu... Tô banho. Também tomou banho? A Bela também tomou banho? Sim. Ó, vamos lá. Então, aqui nós estamos falando a necessidade, né, de, em vida, nós sermos revestidos. E para nós sermos revestidos, é necessária a sua essência ser cada vez mais alimentado da sua fé, do seu espiritual, entende? Você juntar um com o outro. Vivendo por fé e a ausência do corpo. Temos plena confiança e desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Por isso, nos esforçamos sempre para agradá-lo, tanto na presença quanto na ausência. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o bem ou mal que praticou por meio do corpo, tendo em vista o temor que devemos ao Senhor. Procuramos persuadir os homens, tendo em vista o temor que devemos ao Senhor. Procuramos persuadir os homens. Somos plenamente conhecidos por Deus e esperamos que também a vossa consciência nos reconheça. Ele está falando isso lá para os coríntios, tá? Então, ó, tendo em vista o temor que devemos ao Senhor. Então, aqui ele tá junto com outras pessoas na Macedônia, né? Procuramos persuadir os homens. Então, tendo em vista o temor que Paulo e as pessoas que estão lá na Macedônia têm pelo Senhor, eles procuram persuadir. Persuadir é diferente de manipular. Depois entendam. Persuadir, eu tenho conhecimento sobre algo de forma suficiente para amparar
a minha narrativa, né? Para trazer o meu ponto de vista baseado no meu conhecimento. Eu vou persuadir. Manipular, vamos colocar a diferença para você entender. Persuadir. Alguém utiliza comunicação, argumentos e gatilhos mentais para influenciar decisões, comportamentos de outra pessoa. Manipular, é outra coisa. Manipular. Manipular, ó, significa operar, manusear, controlar algo ou alguém. Então, aqui não tem fato, aqui não tem verdade, aqui não tem conhecimento. Eu quero que algo aconteça e eu movimento pessoas, coisas ao meu favor, porque não tem o fato conhecimento, não tem argumento, tem eu conseguir chegar no que eu quero, independente do que eu faça. Isso é manipular. Persuadir, eu vou usar o meu conhecimento, eu vou usar fatos, eu vou usar crenças, eu vou usar entendimento para mostrar para as pessoas, é o que ele fala aqui, ó, tendo em vista o temor que devemos ao Senhor. Então, se ele sabe que ele tem temor ao Senhor, ele tem conhecimento sobre isso. Procuramos persuadir os homens. Somos... Ó, o outro aqui, vem dar oi aqui também, vem. Quer vir dar oi aqui? É? Vem cá, vem dar oi. Vem cá. Ó o índiozinho aqui, dá oi, dá oi. Oi. Não pode apertar, senão eu tiro o papai. Dá oi aqui pro pessoal. Oi, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Dá oi, pessoal, lá. Olha você aqui, ó. Olha você aqui, ó. Oi. Tudo bem? Ó, agora deixa o papai fazer, Papai já vai lá. Vou voltar aqui. Então, de novo, tendo em vista o temor que devemos ao Senhor, procuramos persuadir os homens. Paulo, como ele está falando aqui, é o temor que devemos ao Senhor, procuramos, ele e outras pessoas, tá? Somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então, de novo, né, ele inicia 2 Coríntios trazendo já uma explicação sobre algo que as pessoas estavam atacando ele, né, por essa mudança de rota. Então, de novo, aqui continua basicamente seguindo esse rito, tá? Porque, olha aqui ele falando, tendo em vista o temor que devemos ao Senhor, procuramos persuadir os homens, baseado nesse temor. Somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Então, de novo, né, se eles estão habitados pelo Espírito Santo, eles vão entender que o que o Paulo está falando aqui é para direcionar essas pessoas. Isso é um ponto importante da vida humana, da existência, tá? Então, Paulo está, junto com outras pessoas, eles entenderam que a vida deles era edificar a vida de outros. Mas o ser humano, uns vão entender que criam, outros vão entender que o constroem, outros, inclusive, vêm para simplesmente ou causar ou simplesmente achar que o mundo deve algo, entende? Acabaram lidando com pessoas assim já, que acham que, tipo assim, o mundo deve algo para elas, pessoas que tentam a todo momento tirar vantagem, virar resultado pulando etapa e coisas do tipo. Então, esse é um ponto importante quando a gente lê essa carta, tá? Porque um homem que se doou para poder edificar a vida dos outros, daqui a pouco ele já está recebendo ataque. Se a gente pegar todas as cartas que ele escreveu até aqui, pessoas tentando copiar ele, pessoas tentando difamar ele, e o que Paulo estava de fato fazendo? Focando em edificar as pessoas. Olha que loucura. Então, e aqui ele está se explicando. O espírito é tão forte dentro dele que ele sabe que isso que ele está fazendo, isso que ele está fazendo com Corinto e com todas as outras regiões que ele passou, é um chamado que ele tem dentro dele sobre edificar outras pessoas. Ele recebeu esse discernimento de Deus e ele entende que ele precisa transbordar esse discernimento para as outras pessoas. Apesar das dores e dos problemas que Paulo passa, a gente percebe que é um homem de muita fé e de muita paz e de muita tranquilidade. Por que isso? Porque ele discerne no Senhor. Então, ele tem como decisão de vida, e ele fala isso para a gente aqui, edificar
outras pessoas, mostrar como Cristo o mudou e como Cristo pode mudar outras pessoas. Mas cada um vai receber essa mensagem de uma forma diferente. Entende? Senão não era necessário, de novo, né? Essa comunidade, ela já teve, inclusive, Paulo lá. Essa comunidade já teve Paulo em Corinto. Ele saiu para ir para outras regiões e aqui ele escreveu a primeira carta porque já tinha confusão em Corinto. E ele está escrevendo a segunda carta porque a confusão continuou. Então, de novo, as pessoas, elas entendem o que elas querem. Eu escutei uma frase de uma amiga que falou sobre a vida vivida, né? E a vida vivida tem erros e acertos. E a gente não tem como mudar isso. Então, Paulo, você vai ver muita coisa acontecendo com ele, boa e ruim, mas ele está vivendo a vida. Então, automaticamente, ele sempre sai mais experiente, com discernimento maior, melhor, mais forte. Isso, inclusive, vai inspirar alguns, e isso, inclusive, vai despertar ódio em outros, entende? Faz parte. Esses princípios que a gente vai ouvir ele falar na carta, deixa eu até, ele vai falar aqui, na carta de Gálatas, ele vai trazer para a gente sobre esses princípios, ele vai falar para a gente sobre o Espírito Santo, o que ele desperta em nós, né? Então, vamos colocar, a gente tem isso no canal, eu coloquei isso, mas eu vejo aqui com vocês, ó, Gálatas 9 princípios, os frutos do Espírito. Vamos colocar aqui, vai aparecer para a gente aqui, frutos do Espírito. 9 frutos do Espírito. Legal, então a busca do Espírito Santo vai despertar cada vez mais em nós, vamos ver se a gente acha os 9 certinho aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é amabilidade. Então, a disposição de ser gentil, atencioso, útil aos outros, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Temperança, né? Então, de novo, o Espírito Santo aflorando em nós, o Espírito... Oi, gatão. Oi, gatão. O Espírito Santo aflorando em nós, encontro com a nossa alma, vai fazer com que a nossa identidade seja transformada, vai fazer com que o nosso tabernáculo, né, seja revestido. E cada vez mais esse entendimento, esse discernimento vai se transformando em frutos. E esses frutos que nascem pequenininhos, como Paulo nos fala, vocês são bebês ainda, mas vocês vão crescer. Então, esses frutos que nascem pequenininhos vão crescendo cada vez mais. Para alguns, para outros, infelizmente, não, tá? Faz parte da vida, isso. Então, aqui nós estamos vendo, ó, vivendo por fé e ausência do corpo. De novo, temos plena confiança e desejamos deixar este corpo para habitar como o Senhor. Por isso, nos esforçamos sempre para agradá-lo, tanto na presença como na ausência. Porque todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o bem ou o mal que praticou por meio do corpo. Tendo em vista o temor que devemos ao Senhor, procuramos persuadir os homens, somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Você agora, com esse contexto que eu expliquei de Corinto, acredito que vai compreender melhor esse capítulo, né? Porque não estamos nos recomendando de novo a vocês. Então, o que ele está falando? Eu e os que estão comigo aqui na Macedônia, não estamos escrevendo para vocês para nos recomendar de novo a vocês. Na verdade, nós estamos de novo tendo que direcionar esse povo, porque vocês estão agindo fora do Espírito. Vocês estão agindo errado. Paulo é cuidadoso, né? Porque não estamos nos recomendando de novo a vocês. Pelo contrário, estamos dando a vocês uma razão para se gloriarem a nosso respeito, para que tenham o que responder àqueles que se gloriam nas aparências e não no coração. Se estamos fora de nós, é para Deus. E se retemos o juízo, é para vocês. Olha que forte isso daqui. Vivendo por fé e ausência do corpo. Então, a importância, o que ele está falando aqui, ó, que nós devemos respeitar, né, nós devemos, porque isso nos esforça sempre a agradar
é o Senhor, tanto na presença como na ausência. E aí ele fala isso também, ele traz aqui sobre ele, né? Então, de novo, né? Se na minha frente você vai falar que eu sou Paulo, que edifica, e nas minhas costas você vai falar que eu sou Paulo, que simplesmente mudo a rota, que eu, como ele fala lá no capítulo 1, as pessoas falando que ele muda a palavra, ele simplesmente mente, né? Então, tipo assim, Deus não está habitando em você, entende? Então, vivendo por fé e a ausência do corpo. Então, se o Espírito está discernindo em mim, eu tenho essa clareza, tá? Cada vez mais. O amor de Cristo e a reconciliação. Pois o amor de Cristo nos constrange, considerando que, se um morrer por todos, logo todos morreremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, a partir de agora, não conhecemos ninguém segundo a carne. E embora antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, agora já não o conhecemos assim. Então, o que ele está falando aqui? Embora nós... aqui nós estamos falando de 2 Coríntios 56, 57, do nascimento de Cristo, tá? Então, nós estamos falando aqui, basicamente, de 23 anos pós-crucificação. Basicamente isso. Então, o que ele está falando aqui? Ó? Embora nós estamos falando de um Cristo que veio para o mundo, veio como homem, Deus ele é tão cuidadoso com nós que o Filho dele veio como homem para nos deixar um guia, para nos deixar um passo a passo de como viver como homem. Ele não veio como anjo, né? Ele veio como homem para realmente mostrar como um homem deve viver. Homem, a gente está falando espécie, né? Homem e mulher. Mas, como ele está falando aqui, ó, embora assim a partir de agora não conhecemos ninguém segundo a carne, e embora antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, agora já não conhecemos assim. Então, tudo que está acontecendo ali em Corinto, toda essa transformação espiritual já é baseado no Cristo ressurreto, já é baseado no Espírito Santo. A gente vai ouvir, você quer entender um pouco mais sobre o Espírito Santo? Você vai vir aqui, ó. Você vai vir no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos vai falar de Cristo ascendendo aos céus. O segundo capítulo de Atos dos Apóstolos vai falar de Pentecoste, quando o Espírito desce, tá? Então, você quer entender do Espírito Santo, por isso que a gente fez primeiro Atos, tá? Depois a gente iniciou as cartas de Paulo, porque aí esse entendimento fica mais claro. Então, Lucas, que foi convertido por Paulo, Lucas médico, grego, um homem que seria chamado para a época de um ímpio, vamos dizer assim, porque não era um judeu, tá? Não era um cristão pós-morte de Cristo, não era um seguidor, um discípulo de Cristo, ele se transforma em um discípulo de Cristo. Então, nós temos o Evangelho de Lucas, um apóstolo, né? O apóstolo baseado no discernimento da palavra, não apóstolo porque conviveu com Cristo. Nós temos os apóstolos que conviveram com Cristo, mas Paulo e Lucas não conviveram com Cristo, tá? Paulo, ele é convertido pelo Espírito Santo. Vocês vão ver aqui em Atos capítulo 9. E Lucas, que escreveu todo o livro de Atos dos Apóstolos, é convertido por Paulo. Lucas é um grego médico que, inclusive, escreveu um evangelho. Então, você quer entender sobre isso? Vem para o livro de Atos, que está prontinho aqui. Nós fizemos os 28 capítulos, tá? Vindo para cá, então, o amor de Cristo e a reconciliação. Pois o amor de Cristo constrange, considerando que, se um morreu por todos, logo todos morreremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, a partir de agora, não conhecemos ninguém segundo a carne. E embora antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, como eu falei para vocês agora já não o conhecemos assim. Então, tem dúvida sobre o Espírito Santo, tem dúvida sobre a conversão de Paulo, tem dúvida sobre quem é Lucas, vai para Atos dos Apóstolos. Você vai entender lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se tornou novo.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Porque Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a eles as transgressões deles, e nos confiou a palavra da reconciliação. Assim somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse através de nós. Você quer ver, eu comentei semana passada, você quer ver Cristo? Você vai ver em mim, você vai ver em você, você vai ver na minha esposa, você vai ver num morador de rua, você vai ver num executivo, você vai ver na moça do aeroporto, você vai ver na atendente da padaria, você vai ver nos seus pais, você vai ver nos seus filhos. Cristo habita em nós. Por isso que Cristo fez questão de vir como homem, porque Cristo habita em nós. Isso é importante vocês entenderem. Como que eu vou chegar em Deus? Oi, Pedro. O TT? Cadê seu TT? Aí, a Bela pegou para você. Então, é importante você... É na igreja que eu vou ver Cristo. É importante a comunhão. Escolha uma igreja, vá comunhar, vai buscar outras pessoas que também estão buscando aprender e se alimentar cada vez mais do Espírito. Isso vai fazer com que você encha cada vez mais o seu pote de azeite, vamos dizer assim, né? Isso vai fazer com que você transborde cada vez mais. Isso vai fazer com que a busca seja cada vez mais constante. Você estar perto de outros, você está numa comunidade que outras pessoas também querem conhecer cada vez mais de Deus, também querem conhecer cada vez mais de Cristo. Isso é extremamente importante para que você não esfrie na fé. Basicamente isso. Mas você vai enxergar Cristo em você e nas pessoas, tá? Basicamente é o que nós estamos vendo aqui e é o que é. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se tornou novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo pós intermédio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a eles as transgressões deles. E nos confiou a palavra da reconciliação. Assim somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse através de nós. Através de nós, que nós vamos transmitir cada vez mais Cristo ao outro, e o outro vai transmitir cada vez mais Cristo a nós, tá? Rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Fechamos aqui o capítulo 5. Como eu fiz aqui, eu fiz um ajuste, né, no gerador de estudo. Então, o que este capítulo falou ao meu coração, né? O que esse capítulo falou para mim? A gente falou aqui, ó, o desejo de uma nova morada. Então, a gente está falando aqui do tabernáculo do nosso corpo, da gente se revestir cada vez mais do Espírito. Vivendo por fé e ausência do corpo. De novo, também falando que nós precisamos ter discernimento sobre as nossas ações, independente se estamos ou se não estamos. Tanto com Deus como com os outros, basicamente isso. E o amor de Cristo e a reconciliação. Aqui ele trouxe de forma muito clara para a gente que somos nova criatura. E nós somos nova criatura não para mudar a nossa vida somente, para nos transformarmos num reconciliador. Então, Cristo vai... Peraí, só um minutinho, gente. Bebê, pega o Pedro aqui, por favor. Eu não sei se vocês estão vendo, é que o Pedro está gritando aqui. A cozinha fica aqui do lado. E aí eu não sei se vai atrapalhar. Peraí. Não sei se vocês vão ouvir. O que o Pedro está fazendo aqui? A Fê chegou com a mão na boca, assim, como se ele estivesse fazendo arte. O que ele fez? Pintou a bancada aqui. Tá bom. Vamos lá. Então, aqui nós estamos vendo que Cristo nos transforma para a gente transformar, né? Senão não faz sentido.
Deus não está preocupado com a troca do seu carro, com a sua casa. Claro que se você conciliar sua alma e o seu espírito, se você buscar cada vez mais princípios, automaticamente isso vão te colocar num caminho de resultados, inclusive materiais, tá? Mas Cristo quer te transformar para te transformar num conciliador. Basicamente isso. Então, o que tocou no meu coração aqui, tá? Nós buscarmos cada vez mais o encontro da alma, a Fê trouxe isso, o encontro da alma com o Espírito. Espírito. Nossa identidade também. Vamos, bebê? Entender, conhecer nossa identidade. Ó, a Fê está falando aqui, conhecer, esse capítulo nos traz conhecer nossa identidade. Identidade em Cristo. Porque se nós somos nova criatura em Cristo, então quer dizer, nós somos um e o nosso ego sempre vai nos achar. Você está mais próximo de você, né? Então você sempre vai observar mais você do que qualquer pessoa. Então você sempre vai achar que você é o mais esforçado, que você é o mais estudioso, que você é o mais inteligente, que você é o mais amoroso, que você é o mais... O que eu posso falar mais aqui? Que você é o mais atencioso. Só se lembre o seguinte, você está mais perto de você do que qualquer outra pessoa. Então, o que você acha de você não vale tanta coisa assim. Basicamente isso. Então, é importante nós encontrarmos a nossa identidade em Cristo. Entende? Porque a nossa identidade diante de Cristo, ela está muito ligada ao ego. Está muito ligada em como nós nos enxergamos. Então, o encontro da alma com o Espírito, conhecer nossa identidade em Cristo. Vamos fechar aqui com os pontos de reflexão desse capítulo? Vamos lá. A diferença entre aparência e coração. Neste capítulo, Paulo expressa seu desejo de trocar a morada terrestre por uma celestial, uma casa eterna nos céus. Isso reflete a tensão entre o viver no corpo e a ausência do Senhor. Paulo destaca que andamos por fé e não pelo que vemos, mostrando que a verdadeira realidade vai além da aparência. Para refletirmos em grupo. Quantas vezes nos preocupamos mais com a aparência do que com o que realmente importa, esquecendo de que Deus vê o coração. Aplicação para a vida. Para aqueles que estão angustiados ou se sentem incapazes, lembrar que a verdadeira identidade da fé em Cristo e não da aparência pode trazer libertação. Olha só que forte. Olha, eu falei isso hoje, né, bebê? Eu estou com um sentimento de liberdade, hoje à tarde, como eu não vinha sentindo esse sentimento de liberdade há alguns anos na minha vida. E por coincidência, que nunca é coincidência, eu vou me enfiar cada vez mais em estudar isso, até por ter já pronto um livro, que não era para eu ter lançado, tá? Porque eu estou mudando ele. O Poder dos Recomeços, mas por coincidência eu passei por um recomeço. Mas eu estou com uma sensação de liberdade tão grande, porque, de novo, a liberdade, a libertação, ela está na nossa verdadeira identidade, que é o que está no nosso coração, não as aparências. Lembrem disso, tá? Então, o que isso traz para mim aqui, de novo? Liberdade e paz, que é o que todos nós queremos sentir. Liberdade não é libertinagem, né? Paulo fala muito isso também nas suas cartas. Você precisa entender que você pode tudo, mas nem tudo te convém. Principalmente a partir do momento que você entende que você tem um tabernáculo nas suas mãos, que é o seu corpo. Quando eu falo seu corpo, é tudo, tá? É mente, é coração, é tudo. Então, o que eu boto para dentro. Quem eu sou, basicamente isso. Então, nas minhas anotações aqui, liberdade e paz sempre andarão com o Espírito. Como assim? Opa, Espírito. Liberdade e paz sempre andarão com o Espírito. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele lê o nosso coração e nós vamos chegar a Deus através do Espírito Santo de Cristo.
automaticamente, liberdade e paz sempre andarão com o Espírito. Se eu sempre me sinto angustiado, é normal sentir medo, é normal sentir tristeza, é normal sentir cansaço, é normal, desânimo, é normal, tá? Mas se isso é constante na sua vida, você precisa entender se não tem algo te travando, porque liberdade, ou se a gente está tomando decisões que estão nos fazendo mal, ou se nós não estamos compreendendo o agir de Deus na nossa vida. Porque tudo isso, principalmente junto, tudo isso junto, inclusive, vai fazer com que não haja discernimento. E o discernimento nos tira a liberdade e a paz. Então, a liberdade e a paz, elas andarão com o Espírito. Opa, andarão aqui, oh, meu Deus. Andarão, né? Liberdade e paz sempre andarão com o Espírito. O poder, vamos lá para o ponto de reflexão 2. O poder transformador do amor de Cristo. O amor de Cristo constrange Paulo e seus companheiros a viverem para ele. A morte e ressurreição de Cristo trazem uma nova perspectiva onde os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para Cristo. Isso implica uma transformação radical. Ai, caramba, eu estou sentado por tanto tempo que as costas doem. Ultimamente eu venho trabalhando muito sentado. Nossa! Às vezes tem que... Hoje a gente fez uma caminhada de uns 4 quilômetros. Uns 4 quilômetros. Nossa, eu me senti tão bem. Saí andando. Eu queria continuar. Vamos lá. Isso implica em transformação radical na forma de viver, para refletir em grupo. Como o amor de Cristo está transformando nossas vidas para que vivamos mais para Ele e menos para nós mesmos. Aplicação para a vida. Para aqueles que buscam um novo sentido para a vida, um ponto importante aqui, gente, eu preciso, deixa eu tirar aqui para vocês verem rapidinho. Espera aí, parar de transmitir, eu já volto lá. Vou tirar aqui, plano de fundo, tirei aqui, Olha só que interessante isso. Olha a turma aqui, todinha. Dona Fernanda, as crianças viam e falam para mim assim, eu falando para ela, bebê, vamos fazer o estudo? Amor, eu gosto de ficar com as crianças, eu vou fazer uma vez por semana com você e volto a fazer você diariamente. Aí eu começo o estudo e olha a turma toda aqui, A casa é gigante, olha a turma toda aqui, Todo mundo está prestando atenção. Tá todo mundo aqui do lado, por que não participa junto? Estão participando aqui de bastidor. Deixa eu voltar para cá, peraí, deixa eu voltar. Papai, Oi, gatão. a casa? Peraí. Quer o quê? Tá lindo o seu cabelo, hein? Deixa o papai terminar aqui, o papai tá terminando, peraí. Vamos lá. Com o amor de Cristo, como o amor de Cristo está transformando nossas vidas para que vivamos mais para Ele e menos para nós mesmos. Aplicação para a vida. Para aqueles que buscam um novo sentido para a vida e estão presos em um estilo de vida que não dá sentido, entregar-se ao amor de Cristo pode ser o início de uma nova jornada. Eu passei por isso, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, tá? Eu aprendi que a minha busca ela deveria ser de um jeito, e aí daqui a pouco eu consegui basicamente chegar no que estava na minha cabeça, né? Eu me sentia vazio. Foi uma fase bem complexa para mim, porque eu me sentia vazio, perdido. E não era pelas pessoas que estavam comigo. Às vezes a nossa imaturidade tenta sempre transferir as nossas dores ao redor, né? As pessoas, as escolhas que nós fazemos, somos nós que fazemos. Então tem coisa boa e ruim das nossas escolhas. Hoje eu tenho uma maturidade muito maior para entender isso. Chega um momento que tem relações que são para a vida, tem relações que chegam num certo momento que não geram mais fruto. E isso é a vida, é viver constantemente. Mas chegou um momento da minha vida que eu percebi que não fazia mais sentido. Não era sobre dinheiro, não era sobre lifestyle, não era sobre, sabe, sobre trabalho.
eu me sentia perdido. E uma época que eu lembro de começar a colecionar garrafas de vinho. Então, basicamente, todos os dias eu estava tomando vinho. E eu olho para trás hoje e percebo que aquilo era uma fuga, entende? Porque eu estava me sentindo perdido. E não pelas pessoas que estavam em volta, gente. Sabe por quê? Porque isso vai acontecer comigo e com vocês. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, isso é individual. Todos nós vamos passar por esse buraco no peito e a gente fica por essa busca desenfreada de várias religiões e vários deuses e Cristo está esperando, batendo na nossa porta. Eu percebo como Cristo estava tentando me buscar há muitos anos. Então, de novo, eu passei por isso, tá? Olha só, para aqueles que buscam um novo sentido para a vida e estão presos a um estilo de vida que não dá sentido. Entregar-se para o amor de Cristo pode ser o início de uma nova jornada. Aconteceu comigo. Então, foi na minha transformação, o meu batismo, o meu entendimento da palavra, e aí eu percebi, né? Eu lembro que eu fiquei praticamente um ano enfiado na palavra, e na minha cabeça eu sabia tudo sobre Deus, sobre Cristo, e hoje eu percebo como eu não sei nada, como a palavra se transforma, como a leitura que eu fiz hoje, amanhã eu vou ler a mesma palavra, ela traz um sentido diferente. Como a Bíblia, como a palavra de Deus é viva para cada momento da nossa vida. Então, a gente tem que viver a vida. E esse livro, está aqui do meu lado, ó, esse livro sagrado, ele vai te acompanhar para o resto da vida. Porque a mesma leitura que você fez hoje, daqui a 2 anos, essa mesma leitura, ela vai entrar no seu coração e na sua mente de uma forma diferente, porque você é um outro ser. Entende? Eu vivi exatamente essa transformação, esse início de uma nova jornada em Cristo. E eu indico para todos. Colocando aqui, então, o que eu entendo aqui de o poder transformador do amor de Cristo. Realmente novo renascimento. Nós transformamos, e eu achava isso tão blasé, eu achava isso tão... Como é que eu posso dizer? Pequeno Príncipe. Tão história, sabe assim? Como assim nascer de novo? Quer dizer que a pessoa fez tanta coisa errada que ela precisa nascer de novo? Nossa, eu era crítico demais, meu Deus do céu. E hoje eu olho e falo, não é sobre isso. O nascer de novo é porque o seu Cristo, ele vai entrar no seu tabernáculo, ele vai entrar na sua mente, no seu coração, que você passe a enxergar coisas minúsculas que vão te trazer paz, que vão te trazer tranquilidade, independente do que você passe. Então, realmente, novo renascimento, quando a gente fala o poder transformador do amor de Cristo. Para mim, nas minhas anotações, realmente significa novo renascimento. E temos aqui o ponto de reflexão 3 desse capítulo. Em Cristo somos uma nova criação. As coisas antigas passaram e tudo se tornou novo. Essa nova identidade é fundamental, que a Fê trouxe aqui, identidade. Essa nova identidade é fundamentada na reconciliação de Deus. Essa nova identidade é fundamentada na reconciliação que Deus operou em Cristo, fazendo com que não fôssemos condenados pelas nossas transgressões. Tipo assim, é o que está querendo dizer aqui, né? Quando fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque quando você vai discernir nele, você enxerga a vida de uma forma diferente, entende? Não tem como você realmente nascer de novo e continuar com os mesmos pensamentos, com o mesmo modo de agir. Não tem como. Realmente é uma mudança. Para refletir em grupo, de que maneira a consciência de sermos uma nova criatura em Cristo pode mudar nosso dia a dia e nos libertar de padrões de comportamentos antigos. Para aqueles que se sentem presos ao passado ou acham que seus problemas são impossíveis de resolver, compreender que em Cristo somos novos e temos uma nova identidade pode trazer esperança e renovação. É isso. Esquece tudo. Olha, sempre que acontece algum conflito na minha vida, eu começo de novo, eu sempre entro em atritos, eu acabo manipulando ou sendo manipulado, eu acabo, tipo assim,
todos nós precisamos nos relacionar, tá? Não esqueçam disso. Então, tipo assim, todos nós vamos viver sentimentos muito parecidos, somos a mesma espécie, basicamente isso. Então, o que nós estamos falando aqui? A partir do momento dessa nova identidade descoberta, a partir do momento dessa busca espiritual do espírito, você vai revestir a sua alma, você vai revestir o seu tabernáculo, para que nasça uma nova identidade em Cristo. E automaticamente você muda comportamentos, padrões e assim por diante. Então, para aplicação, para a gente fechar. Para aqueles que se sentem presos ao passado, mas, meu Deus, aconteceu uma coisa lá atrás. Você não muda uma vírgula do que aconteceu para trás. Nada. É só daqui para frente, entende? Então, se Deus está te entregando discernimento, é para que você simplesmente se torne um ser melhor daqui para frente. Independente do que você errou, do que erraram com você. Nós não mudamos uma vírgula daqui para trás. Só daqui para frente. Então, para aqueles que se sentem presos ao passado, ou acham que os seus problemas são impossíveis de resolver, olha, que eu estou saindo de alguns problemas aqui, que eu vou falar para vocês que testou a nossa fé, bastante. Compreender que em Cristo somos novos e temos uma nova identidade pode trazer esperança e renovação. Amém. Amém. Porque, de novo, olha o que fala essa palavra. De forma muito forte aqui, ó. Vamos ver se vocês lembram. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Pelo que eu, a minha esposa e a minha família vemos nos últimos meses, tem gente que faz besteira. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Então, quanto mais nós alimentamos o Espírito, mais eu vou sentir o que Deus tem para a minha vida. Isso vai me trazer paz, isso vai me trazer tranquilidade, para que eu viva o dia presente e busque resultado desse dia presente. Que vai clareza, visão, que vai fazer com que o 0,1% de amanhã, somado ao 0,1% da terça-feira, somado ao 0,1% da quarta-feira, daqui a pouco é 1%, daqui a pouco é 2%, daqui a pouco, cada dia bem vivido, com o discernir do Espírito Santo na sua vida, você resolveu seus problemas. É isso que a gente está falando para você, entende? Quem está falando aqui não são pessoas que não passam por problemas. Quem está falando isso para vocês são pessoas que já passaram por muitos problemas. Então, eu não estou me orgulhando de passar por problemas. Eu estou falando para vocês que realmente esse Cristo existe. Eu estou falando para vocês que realmente vale a pena viver de fé. É necessário nós sabermos, eu estava falando isso com a minha esposa, como nós precisamos agora entender o que Cristo tem para as nossas vidas e aprendemos a administrar melhor. Olha só Cristo nos trazendo. Vocês vão viver essa vida até vocês irem para a glória. Então, até ir para a glória, vocês vão ficar passando por sobe e desce o resto da vida? Então, ele entregou para a gente de forma muito clara. Existe um princípio, existe uma habilidade, existe algo que precisa mudar na vida terrena de vocês. Vocês precisam melhorar a administração. Vocês criam, vocês fazem, vocês conciliam, vocês têm uma facilidade gigante de construção, mas existe uma habilidade para que vocês não passem mais pelos problemas que vocês estão passando, que é administrar melhor. Quem me entregou isso? Cristo. Por que ele me entregou isso? Porque eu coloquei meu coração nele. Porque senão, o meu ego vai falar assim, pô, eu empreendo há 18 anos. Com 20 anos de idade, eu já tinha colaborador. Nossa, eu já viajei, eu já comprei, eu já fiz, eu já ganhei. O meu ego não permite eu achar nenhuma melhoria em mim. Agora o Espírito permite. Sabe por quê? Porque Deus quer o melhor para a sua vida e para mim. Então, de novo, né? Nós colocamos fé em Deus para conseguir passar por esse deserto e automaticamente Deus já nos entregou um princípio que eu, a minha esposa e a minha família precisamos melhorar para que a gente agora prospere cada vez mais. Isso vai acontecer na minha vida e vai acontecer na sua. Basicamente isso. Então, é importante nós entendermos a nossa identidade em Cristo. Não só nos problemas, mas quando as coisas começam a melhorar, não só quando as coisas começam a melhorar, mas nos problemas, em tudo, tá entende? Então, quanto mais a gente
se revestir do espiritual, quanto mais a gente buscar que o nosso tabernáculo esteja revestido de Deus, mais eu vou entender o que ele tem para a minha vida. Eu diminuo meu ego e subo meu espírito. Deus, ele quer o melhor para mim e para você. Então, se eu permitir que meu ego desça e que meu espírito suba, automaticamente eu vou entender qual é o meu 0,1% de amanhã. E esse 0,1% de amanhã vai fazer total diferença para terça, que vai fazer total diferença para quarta, que vai fazer total diferença para quinta. E daqui a pouco eu e você nos tornamos cada vez pessoas melhores e conseguimos resolver qualquer problema. E conseguimos prosperar independente das dificuldades. Fechamos. Ó, como eu sempre estou fazendo com vocês, estão aqui, ó, a nova identidade em Cristo. Que nós possamos discernir, é discernir ou é discernir? Olha só, me perdi na palavra aqui, ó. Vamos junto aqui. É isso mesmo, discernir no Espírito. Discernir no Espírito. Aumentar o entendimento na palavra. A busca de Deus através do Espírito Santo. Espírito Santo, e diminuir o nosso ego. O que o ego traz, tá? O ego, ele traz ramificações do orgulho, ele traz ramificações do rancor, da avareza, da inveja. E é importante a gente diminuir o nosso ego, porque senão, de novo, né? Você está mais perto de você do que qualquer outra pessoa. Você se observa mais do que qualquer outra pessoa. Então, automaticamente, você se defende mais do que qualquer outra pessoa. Então, o seu ego, ele quer te preservar. E, meu amigo, o ego vai te colocar em cada furada para te preservar. Se você não discernir no espírito, a gente acaba fazendo mal para os outros, a gente acaba... Não é legal. Então, é importante diminuir o nosso ego e discernir cada vez mais no Espírito. E essas são as minhas orações. Que nós possamos cada vez mais buscar a palavra de Deus, que é uma palavra viva, para discernir no Espírito e diminuir o nosso ego nas tomadas de decisões e no nosso dia a dia e no nosso agir com o próximo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essas são as minhas orações para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da minha família, para a vida das pessoas que batalham dia a dia comigo e para a vida de todos vocês que vão assistir esse vídeo. Essas são as minhas orações para que a gente possa iniciar amanhã, segunda-feira, fortes, independente se amanhã vai gerar 1% de resultado ou 0,1% de resultado, que esse resultado venha do discernir do Espírito na minha e na sua vida. Amém, meu Pai. Gatona, beijo. Beijo. Olha o Marquinhos dando tchau aqui. Beijo, Marquinhos. Tchau, gente. Até o próximo capítulo.